O Big Play tá de volta com muito assunto polêmico de NFL e também polêmica sobre o jogo da NFL no Brasil, tá? E hoje tem jogo da liga, pré-temporada chegando, mas tem assunto muito sério que aconteceu agora essa semana no prédio da NFL em Nova York. Tem também o training camp começando com briga, tier list de quarterback e muito mais. Então fica até o final, deixa o joinha e bora pra vinheta. Hoje tem jogo da NFL, finalmente a liga tá voltando, Lions e Chargers às 9 da noite, o Hall of Fame Game, o jogo de pré-temporada que inicia ali esse ciclo de jogos de pré-temporada, são 4 semanas de jogos preparativos pra fase regular, meu amigo. E aí você se pergunta, opa, a gente vai ver Lions e Chargers, já vai ter Jared Goff, já vai ter Justin Herbert? Não. Calma que não é tão bom assim, vamos combinar. O Hall of Fame Game é um momento legal pra gente poder matar um pouquinho da saudade de ver ali a NFL rolando de alguma forma. Mas é um momento onde basicamente só os reservas entram em campo pra poder jogar. Então a gente vai ver ali diversos jogadores que ninguém sabe o nome, que ninguém nunca nem viu, mas disputando uma vaguinha importantíssima que é seguindo o training camp da equipe. Por quê? Quando um time começa a temporada ali, a pré-temporada, eles têm aproximadamente 90 atletas, entre 80 e 90 jogadores que entram ali para poder fazer o training camp, que é o momento de maior preparação de um time antes da temporada. Só que desses 90 jogadores, esse elenco é reduzido para 54, que é o número final que cada time pode inscrever de jogadores na lista que eles mandam para a NFL, ou seja, dentro de um elenco fecham 54 jogadores entre todas as posições. Então o time pode ter ali 3, 4 quarterbacks, ou pode ter só tipo 2 quarterbacks, e enfim, apostar mais em wide receivers. Cada time monta a sua estratégia para a temporada, mas esse elenco é muito reduzido e é um momento muito tenso para os jogadores e para as famílias deles, onde mais de 1000 jogadores perdem ali a sua profissão durante o ano, durante a temporada, e tem que ficar buscando ali uma outra forma de ganhar dinheiro, né, meu amigo? E aí os training camps da NFL começaram e muita coisa já aconteceu nessa primeira semana. Teve confusão no primeiro dia de training camp aberto pro público, dentro dos Cowboys, o pessoal se pegou ali no campo, saiu meio que na porrada e tomaram uma dura depois gigantesca do head coach. Deu tempo também do Justin Fields dar um susto absurdo nos Jets, por quê? Porque ele saiu de carrinho do campo. O pessoal pensou que ele lesionou muito sério, foram ver, era um dedo deslocado, ele teve um dedo deslocado durante ali a primeira semana do training camp, e quando geralmente tem uma lesão como essa, para um quarterback é muito sério, né, porque ele lança com a mão e o dedo, enfim, precisa estar 100%, e o pessoal até cogitou que ele ficasse fora da temporada, mas ainda bem para os Jets e para o Justin Fields, que nada pior aconteceu, e ele já voltou a treinar, tá tranquilo, tá recuperado, pelo menos é o que ele disse, né. E aí os Jets vão ter sim um quarterback, não vai ser pelo menos que nem o Aaron Rodgers, que nem foi aquele primeiro jogo do Rodgers, sabe? Que ele entrou, deu um snap, machucou pra temporada inteira. Então, boa sorte Justin Fields. Ainda bem também que ele não machucou, cara. É um momento muito triste que eu particularmente odeio quando começa o training camp e a gente vê muitos bons jogadores, ou qualquer jogador, né, no caso, mas muitos bons jogadores se machucando, né? Porque a gente perde grandes estrelas da liga que poderiam estar ali performando durante o ano inteiro, durante a temporada inteira, e que acabam ficando de fora, assistindo de fora, e o que é horrível pro atleta, né? Não tem coisa pior pra um jogador do que ficar de fora de um jogo por lesão, cara. A não ser que seja o Neymar, né? Porque aí tem carnaval, né? Tem festinha em Mangaratiba. Brincadeira, me chama Neymar. Nos Browns as coisas seguem ali igualzinho o vídeo de revelação do capacete novo alternativo, tá? Não sei se vocês viram, mas tinha um cameraman filmando o capacete alternativo sendo revelado, né? Aquele evento todo dentro de um lago, pessoal puxando o pano, e aí o câmera deu um passinho em falso, balançou a perninha, caiu com tudo, com a câmera e tudo. Pensa se tá fazendo negócio, cai com uma câmera, tipo de, mano, $10 mil na água. Ah, mas pelo menos o capacete dos Browns ficou viral por conta desse cara, viu? Senão ninguém ia ver, sendo bem sincero. E além desse vídeo viral, a escolha do draft dos Browns desse ano, o Keyshawn Judkins, ele foi preso por violência doméstica, meu amigo. Então, mais um jogador da NFL aparecendo nos casos policiais, parece que em off-season eles não têm o que fazer, acabam fazendo besteira atrás de besteira. Obviamente que não são todos, é uma parcela muito pequena dos jogadores, assim como a gente tem no futebol, por exemplo. Mas, cara, os Browns, eles precisam passar ali né? Eles precisam, não sei, cara, eles precisam de uns amuletos da sorte, de um cristal, um negócio meio assim. Apelar pro espiritual mesmo, porque é ano após ano acontecendo a mesma coisa. Então, fica complicado.
E ele é o único jogador ainda sem contrato entre os draftados, até porque o time tá esperando para ver o que vai acontecer com esse julgamento dele. E foi levantada uma questão nessas últimas semanas sobre os jogadores do draft que querem seu contrato inteiramente garantido, ou seja, eles pegam ali o contrato, vamos supor, de 40 milhões de dólares. Eles querem os 40 milhões garantidos, porque muitos desses contratos da NFL, existe ali 40 milhões de dólares, mas o cara ganha, tipo, 20 garantidos, e aí esses outros 20 milhões são de bônus. Então, se ele jogar tantas partidas, se ele fizer tantas jogadas, ou se eles forem pros playoffs, e esse contrato vai ficando cada vez mais gordinho ali, mais recheado, só que os jogadores da NFL que estão chegando pelo draft estão querendo cada vez mais uma quantia garantida, até porque eles conseguem garantir um pouco mais o futuro deles na liga, que é incerto. Um jogador da NFL tem uma média de carreira ali de 3 a 4 anos, e obviamente os excepcionais passam disso. Mas é interessante ver que os times estão falando, não, beleza, a gente pode garantir o contrato, mas pode ser que comece a surgir na liga agora a questão de contratos já garantidos pro pessoal do draft, mas você pisou na bola, amigo, é rua. E aí nos Browns a coisa não acaba, né? Porque até os seguranças do estádio estavam ali treinando tackle pra poder evitar que algum invasor entre em campo, agarre um jogador e tudo mais, tipo segurança do Messi, sabe? Mas a diferença é que os seguranças dos Browns não conseguem taclear ninguém. Às vezes parece um pouco a defesa, né? Mas deixa abaixo. E aí, voltando pro Dallas Cowboys, a gente tem que falar da treta que deu do Jerry Jones, o dono do Dallas Cowboys, com o Micah Parsons, o principal defensor do time, uma das principais estrelas ali, junto com o Dak Prescott, com o CeeDee Lamb. Eu diria até mais atualmente, que o Micah Parsons é essencial para esse time do Cowboys. E o Parsons pediu um novo contrato, né? Porque o contrato dele de calouro tá se encerrando, e um dinheiro garantido. Só que aí o Jerry Jones, ele deu uma entrevista coletiva que ele podia ter se preservado. Entendeu? Ele podia ter ficado um pouquinho mais na dele, por quê? Ele falou que, beleza, a gente vai ter o Micah Parsons no próximo ano, a gente quer renovar com ele, só que, abre aspas pro Jerry Jones, ele falou que não é porque eles têm o Micah Parsons que eles vão poder contar com o Micah Parsons, porque o Parsons ele ficou ali de fora de vários jogos por lesão na última temporada, e cara, isso pra um jogador é assim, é a pior coisa que pode acontecer, por quê? Uma das piores coisas, na verdade, que é o dono do time não acreditar nele e não ter uma compaixão ali com o jogador. Porque, no fim do dia, um jogador da NFL tá jogando pro dono do time. Tá jogando pra defender o escudo, obviamente, jogando pelos fãs e tudo mais, mas defender a empresa que é daquele cara. E quando ele vê que o Jerry Jones, que é o dono daquela empresa, né, o time mais valioso da NFL, dos esportes americanos, não liga tanto assim pra saúde do jogador e liga mais pra questão do resultado, é uma questão, tipo, você com seu patrão, sabe? Se você fica doente mesmo, assim, não aquele doente migué, mas doente mesmo, e o seu patrão, tipo, só fala, cara, o problema é seu, entendeu? Então, dá um negocinho no coração, sabe? Entendeu? Então foi a mesma coisa que aconteceu com o Micah Parsons, e vários jogadores da NFL saíram em defesa do Parsons, falando que é a pior coisa que eles podem ouvir de um dono de time, porque não tem nada que motiva, isso aqui aspas do J.J. Watt, não tem nada que motiva mais um jogador da NFL do que saber que o dono do time tá ali com ele pelo vestiário, tá brigando por ele, e o cara tem até mais vontade de brigar por aquele dono, por aquele escudo, por aquele time dentro de campo. E aí a gente vê que com o Micah Parsons a situação ficou bem estranha, e a semana passada foi cheia de atritos entre os dois. Detalhe que no training camp dessa semana, que era aberto ao público, a torcida tava cantando em alto e bom som Pay Micah, ou seja, pague o Micah. E o Jerry Jones passou por um túnel da imprensa, perguntaram pra ele sobre esse cântico, né, da torcida, muito fofinho, e ele disse, sem comentários, sentiu. E agora vai falar de uma notícia bem tensa que aconteceu essa semana. Um homem entrou dentro do prédio da NFL em Nova York, buscando adentrar ali o escritório da liga. Esse cara tinha 27 anos, parece que ele cruzou o país para chegar em Nova York e entrar nessa sede da NFL. E aí, meu amigo, ele saiu de uma BMW na mão, entrou nesse prédio, o escritório da liga fica no 5º andar. O escritório da liga fica no 5º andar e ele subiu no 33º, porque parece que ele achou que por ser NFL deveria ser o último andar desse prédio de luxo. E aí, chegando nesse último andar, ele atirou contra mais pessoas e depois fez isso com ele mesmo. Mas entrando no saguão, ele chegou a acertar uma mulher e nesse último andar acertou outra mulher, então essas duas mulheres acabaram falecendo. Uma notícia muito triste. E o pessoal da NFL que trabalha em Nova York tá muito, muito chocado com essa situação. Eu tenho acompanhado alguns executivos que trabalham no prédio de Nova York, no 5º andar, e eles falaram que ouviram
que estava acontecendo, só que todo mundo estava se protegendo, né? A gente sabe, infelizmente, que esses tiroteios acontecem com uma certa frequência nos Estados Unidos e muito, enfim, pela questão da facilidade de conseguir armas, né, dentro do país. E ao que tudo indica, tudo isso aconteceu porque parece que esse homem de 27 anos, ele jogava futebol americano universitário, foi diagnosticado com CTE, que é uma doença que a gente já falou aqui no Big Play, que ela é degenerativa para o cérebro, então causa diversos efeitos colaterais para a pessoa que tem esse CTE. E um deles é a demência, mas que obviamente não motiva o que aconteceu em Nova York, mas ele foi basicamente tentar se vingar da NFL por conta disso, segundo a polícia local. É uma situação muito triste que acontece na semana que a liga tá voltando na pré-temporada. Enfim, fica nossos sentimentos para as famílias das vítimas e obviamente para toda a família NFL que tá lidando com isso. Vamos voltar agora para o nosso momento de descarga cômica do Big Play, que é simplesmente, você já sabe quem, né? Aaron Rodgers. Aaron Rodgers está sendo taxado de odiar crianças. O nosso mago apareceu mais uma vez na imprensa norte-americana e mais uma vez por um assunto que não envolve futebol americano. Ou quase, na verdade, envolve um pouquinho. Isso porque ele estava em um evento de golfe, caminhando ali pelo gramado, e aí uma criancinha que estava sendo filmada, provavelmente pelo pai ou algum responsável, pegou uma bolinha de futebol americano, toda fofinha ali, ó, e jogou na direção do Aaron Rodgers. E aí a bola caiu aqui do lado do Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers pegou a bola, olhou na direção da criança, olhou para a arquibancada e jogou a bola da criança, ao invés de jogar de volta para a criança, jogou na arquibancada a bola. Ou seja, deu aquela famosa isolada na bola da criancinha, e a criancinha ficou sem entender nada, obviamente, né? Ele pode não ter visto, vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? Ele pode não ter visto, tá? Ele olhou na direção da criança, parece que ele olhou para a criança, mas às vezes ele olhou, enfim, passando pela criança, sabe? Quando você olha na direção, mas tá olhando, enfim, mais uma outra reta. E pode não ter visto a criança, por isso que achou que a bola veio da arquibancada, jogou a bola de volta pra arquibancada. Mas, cara, a sensação que eu tive vendo o vídeo, vocês vão ver aqui agora, é que ele realmente viu que era da criança e parece que ele até foi um pouquinho debochado. E aí pegou a bola e jogou pra arquibancada porque ele realmente não se importa. É basicamente o Grinch da NFL. Ah, e a gente não pode deixar passar aqui que no primeiro dia de training camp dele nos Steelers, o primeiro passe dele como um Steeler foi interceptação. Parece aquelas maldições de torcedor do Santos, quando o cara sai do Santos e todo mundo fica torcendo contra, assim. Eu sou santista, né? Triste, mas enfim. Temos jogadores nível 99 do Madden, ou seja, aqueles que a NFL e a EA acham que são os mais brabos da liga. E são poucos os jogadores da NFL que conseguem ali esse 99 Club, né, que é o nível 99, o nível mais alto de um jogador de futebol americano dentro do jogo de videogame. E eu vou trazer a lista pra vocês. Myles Garrett, defensor dos Browns, Josh Allen, quarterback dos Bills, Justin Jefferson dos Vikings, wide receiver brabíssimo, Saquon Barkley, né, obviamente, dos Eagles, running back, que é a capa do jogo da edição 2026, Jamar Chase, wide receiver dos Bengals, Lamar Jackson, quarterback dos Ravens, e Lane Johnson, tackle dos Eagles. Ou seja, muita gente apareceu no 99 Club desse ano. Geralmente é 1, 2, 3 jogadores no máximo. Dessa vez a EA caprichou. E se você tá curtindo o Big Play até aqui, não esquece de dar o joinha aqui pra gente, porque esse vídeo chega em mais pessoas que amam a NFL, que amam futebol americano, e obviamente não deixa de se inscrever no canal do Endzone Brasil, ativar o sininho pra saber sempre quando sair um vídeo novo, e comenta aqui embaixo o que você tá achando do programa, se você tá animado pro jogo de hoje, quem que você acha que ganha, e eu vou começar a lançar daqui a pouquinho um tier list, que eu quero sua opinião também. Ranqueando os melhores quarterbacks da NFL desde a temporada de 2000. Vai ter QB que não aparece nessa lista, mas se não aparecer nessa lista é porque não merece estar nem na última prateleira desse tier list, tá? E aí eu vou começar pela base, que é bons QBs. O que é um bom QB? É um QB que vai bem na temporada regular, que não chega tão longe assim nos playoffs, mas performa bem, ajuda o time, tá sempre ali brigando. Tamo competindo, entendeu? E aí eu vou começar por ele, que vocês gostam muito. Dak Prescott. Tá? É um bom QB, não pode falar que é um QB ruim, tem que estar ali. Andy Dalton, quarterback que já passou por alguns times, já ajudou alguns times, e quando precisa, o cara segura, entendeu? E aí vamos de Derek Carr, que teve o Prime ele em 2016, antes de quebrar a perna, e depois nunca mais voltou a ser o mesmo. Naquela temporada eu achei que ele ia ser MVP, mas teve uma lesão seríssima, e agora tá aposentado. Derek Carr, gostava dele. Kirk Cousins, que passou ali pelos Vikings, jogou bem. Nos Falcons a gente sabe que ainda tá escorregando um pouquinho, pode perder o emprego esse ano, mas vamos lá.
Kirk Cousins tá na lista. Alex Smith, que a gente não precisa nem falar, né? O cara foi brabíssimo durante toda a carreira dele na NFL, jogou bem nos Chiefs, jogou bem em todo lugar que passou, até mesmo no Washington Commanders, levou o time pros playoffs. Então vale estar na lista de bons QBs. Baker Mayfield, eu gosto muito do Baker de verdade e merece estar nessa lista. Ryan Fitzpatrick também nessa lista. É um QB que já passou por 500 milhões de times da NFL e continua na liga. E sempre que precisam dele, ele tá lá ajudando a equipe. Carson Wentz e Nick Foles. Obviamente que pelo que eles fizeram nos Eagles. Então foram QBs marcantes, bons QBs que merecem ali, por conta desse auge que eles tiveram, merecem estar nesse tier list, fechado? E aí, vamos pra prateleira de ótimos QBs. E eu começo com ele. Joe Burrow, ano passado, só não foi MVP porque o time dele não ajudou, tá? Porque merecia muito tá nessa briga de MVP. Joga muita bola, já foi pra Super Bowl, perdeu o Super Bowl, merece estar nessa prateleira de bons QBs. E aí eu entro com ele, que também perdeu um Super Bowl, mas que no auge ele era avassalador, Ken Newton. Ken Newton, um quarterback que parecia um linebacker gigantesco, lançava muito bem. Obviamente a gente esquece a fase dele nos Patriots e lembra só dos Panthers, mas era um quarterback muito bom. E aí a gente coloca Jared Goff, que tá mandando muito bem nos Lions, depois que saiu dos Rams, realmente descobriu seu potencial. Vamos colocar também a lenda dos Eagles, Donovan McNabb, tá? Porque é desde 2000. Lembrando, Donovan McNabb merece estar nessa lista. E aí eu vou colocar ele. Eu tenho uma fotinha com ele fazendo isso, tá? Aqui, ó. Jameis Winston, meu amigo. Eating the Dable. Entendeu? Tipo, comendo o W ali, que é comendo a vitória. É o que ele mais gosta de fazer. O cara é uma figura, eu amo ele. E aí vamos para quarterbacks da prateleira excelentes. Esse aqui o pessoal vai começar a chiar um pouco. Mas eu começo com ele, que merece estar na de excelentes, tá? Merece, porque ganhou um Super Bowl. Jalen Hurts merece estar na de excelentes. E aí a gente vai com Lamar Jackson, que mesmo sem Super Bowl... Cara, a quantidade de MVP que ele já acumula, quantidade de jogada espetacular na liga, e o quanto que ele revolucionou já a posição dele de quarterback, que a gente vai perceber daqui uns 10 anos só, o público mais geral, mas ele revoluciona muito a posição de quarterback. Lamar Jackson merece estar no excelentes. E aí a gente vem com ele, né, o filho do Mahomes, Josh Allen, que merece estar na de excelentes também, que vai muito bem durante toda a temporada, vai muito bem nos playoffs também, mas até, enfim, encontrar o Kansas City Chiefs. E aí a gente coloca Tony Romo, que era dos Colts, Matt Ryan, do Atlanta Falcons, que era o ataque reloginho suíço, que perdeu, enfim, pros Patriots. Depois disso, o Matt Ryan sumiu, depois daquele Super Bowl com a virada espetacular. Carson Palmer, que era um baita de um quarterback, jogou muito bem nos Bengals. E Michael Vick também, que foi uma lenda da NFL, ficou fora da liga por um tempo, né, detido, mas voltou também bem, mas é um quarterback icônico e merece estar na lista de excelentes. Calma, respira, a gente tá acabando. Prateleira Hall da Fama, ou seja, é um cara que aposentou a Hall da Fama, acabou. A partir daí, todo mundo já é Hall da Fama pra mim, mas é uma prateleira um pouquinho abaixo, fechado? E aí a gente tem Brett Favre, que já tá no Hall da Fama, a gente já sabe disso, que jogou muito bem nos Packers durante muito tempo, mas, né, teve muitos problemas extra-campo. Sempre bom ressaltar isso, tá? Porque foi bem sério. Russell Wilson, quarterback que jogou muita bola no Seahawks. A gente fala dele no passado, mas ele tá na liga ainda, né? Foi pros Giants. Mas não acredito que ele vá performar o que ele performava no Seahawks. Mas na época do Seattle Seahawks ele era espetacular. Andrew Luck, a gente precisa citar o Luck aqui no Hall da Fama, que o cara era avassalador como quarterback. Matt Stafford, que é um quarterback que eu gosto demais nos Lions. Ele só não tinha oportunidade de chegar no Super Bowl. Ele jogava um absurdo, carregava o time toda a temporada, e foi ele mudar de time, ir pros Rams, e os Rams darem um all-in, dando um elenco pra ele, que ele ganhou um Super Bowl no primeiro ano, cara. E aí, pra fechar essa prateleira de Hall da Fama, Philip Rivers, que jogou demais nos Chargers, época de San Diego Chargers, e era um cara que eu amava acompanhar, inclusive fora do campo, ele era bem engraçado. E aí, vamos falar de uma prateleira um pouquinho acima do Hall da Fama, que é ícones da história. A gente tem Eli Manning, né, ganhou 2 Super Bowls em cima do Tom Brady. A gente tem também o chapeleiro maluco, Aaron Rodgers, que fez com que muita gente acompanhasse a NFL, que dançava uma salsa ali no pocket, lançava Hail Mary. A gente sabe que o Prime Time Rodgers foi uma coisa espetacular. Big Ben Roethlisberger, um cara que jogava muita bola dentro dos Steelers, e vamos falar dele dentro de campo só, porque o fora de campo eu não quero nem comentar, mas era um quarterback que jogava muito nos Steelers. E aí a gente coloca 2 que eu particularmente amo, e são 2 caras extremamente gente boa pessoalmente. Drew Brees, quarterback lendário dos Saints, que ganhou um Super Bowl com o Saints, e ele,
que é um dos meus jogadores preferidos da história da NFL, Kurt Warner, um quarterback que foi rejeitado 500 mil vezes na liga, chegou a ser estoquista de supermercado, conseguiu uma vaguinha nos Packers, foi dispensado, e aí conseguiu uma vaga nos Rams e ganhou um Super Bowl com os Rams. E, cara, a história do Kurt Warner, pra mim, é uma das top 3 mais lindas da história da NFL, de verdade. E aí, pra acabar, a gente tem mais 2 prateleiras aqui só, tá? O nível abaixo de GOAT, que pra mim, Patrick Mahomes, preciso nem falar pra vocês, né? Mas, enfim, é a maior dinastia dos últimos tempos, desde que Tom Brady se aposentou, tá fazendo chover com Kansas City Chiefs e vai jogar aqui no Brasil logo logo. E ele, que eu gosto demais, Peyton Manning, que, enfim, ganhou o Super Bowl com 2 times diferentes, com os Colts e com os Broncos, jogou demais e merece estar aqui no nível abaixo de GOAT, até porque de GOAT só tem ele, né? Só tem o homem, o brabo. Tom Brady é o topo da cadeia alimentar de quarterbacks. A NFL divulgou que estão abertas as inscrições para poder se voluntariar para o São Paulo Game de 2025, o jogo entre Chargers e Chiefs, assim como rolou no ano passado com vários voluntários. E aí existe uma polêmica dentro desse assunto, tá? Para começar, quem quer se voluntariar tem que atender aos pré-requisitos, que é ter pelo menos 18 anos, ser bilíngue e falar português e inglês, e também ter disponibilidade para 3 dias de trabalho, que são 2 dias de treino, né, que tem o treino dos Chargers e Chiefs, e o dia de jogo, que é dia 5 de setembro. Eu, particularmente, cara, eu acho uma experiência muito, muito legal, principalmente para quem quer alguma coisa com voluntariado, e a gente sabe que é importante para um currículo. Por quê? Vamos lá. É uma chance importante de você colocar, por exemplo, a NFL no seu currículo, porque você pode colocar isso, você vai estar trabalhando para a NFL diretamente, isso é muito legal. Você vai estar trabalhando com voluntariado, que muitas empresas hoje em dia do mercado de trabalho sabem o quão importante é isso, e aí eu falo isso como quem já trabalhou muito em diversas empresas, que é, cara, tipo, se um funcionário ele tem um histórico legal com voluntariado, significa que ele realmente ele pode vestir a camisa da sua empresa, que ele vai querer fazer um pouco a mais, que ele vai querer mostrar serviço, porque o voluntariado, cara, é voluntariado, tipo, você vai ali pela paixão de aprender, pela paixão de realmente estar vivendo uma experiência. E quem vai viver essa experiência com a NFL, tipo, assim como teve no ano passado, e eu vi muita gente passando por isso, você tem a chance de conhecer de perto alguns jogadores, e existe essa chance, porque eles passam pelo estádio, por exemplo, os voluntários da Arena do Corinthians do ano passado, que eu conheço alguns, o pessoal que tava dentro pôde ali conversar com o Jalen Hurts passando, sabe, tipo, dar um oi e tal, não sei o que, você vê essas estrelas da liga de pertinho, você vê o treino deles de pertinho, o que é sensacional, e obviamente você aprende como que é a estrutura da NFL para fazer eventos, eu acho que quem consegue absorver isso de uma forma muito legal é muito rico, cara, é muito rico. Porque eu falo, tipo, de uma experiência de quem já foi, assim, pra Super Bowl, pra quem já foi pra jogo da NFL aqui do Brasil. Você observar as nuances, os detalhes do que a NFL prepara, se você quiser absorver isso de verdade, é uma coisa que te enriquece muito como um profissional. É incrível. E aí, obviamente, isso sem falar na chance de você poder falar inglês, que é pra poder, enfim, tá sempre aperfeiçoando, que é sempre importante. Eu falo inglês com meus amigos americanos o tempo todo, porque eu tento aperfeiçoar de alguma forma, porque eu nunca consegui fazer um curso de inglês quando era menor e aprendi sozinho. Então, tipo, estar falando inglês com as pessoas me ajuda a estar sempre ali afiado. Cara, é legal como uma experiência de trabalho como um todo, sabe? São 3 dias, você pode acompanhar, enfim, um time da NFL, pra quem é apaixonado pela NFL, eu particularmente acredito que vale muito a pena pra ganhar experiência. Mas aí tem o outro lado desse assunto, que uma galera tem falado sobre isso, e eu não tiro a razão também, tá? Porque é um ponto importante, que é basicamente, as pessoas estão falando, a NFL é a maior liga esportiva do mundo, lucra milhões e milhões de dólares por ano, e não quer pagar funcionários para poderem estar ali fazendo um serviço mais básico, entre aspas, do estádio. Até porque como benefício, a liga coloca ali o vale transporte, vale refeição e o uniforme para poder ser o voluntário, né? Mas não existe uma remuneração de fato, até porque trabalho voluntário tá no nome, e existe esse ponto das pessoas criticando isso, falando que a liga deveria pagar, né, as pessoas brasileiras que estão ali se prestando a trabalhar no estádio em dia de jogo, em dia de treino e tudo mais. Eu entendo muito esse ponto e faz super sentido, mas o voluntariado é um estilo de negócio que a liga traz para os fãs de futebol americano que querem estar de alguma forma presente, envolvidos no jogo, e não só no Brasil. Isso em Londres, na Alemanha, em todos os lugares do mundo onde eles colocam os jogos da NFL, e inclusive no Super Bowl tem muito voluntário, enfim, no estádio inteiro. Então é uma maneira das pessoas
terem voluntariado como experiência, né, de currículo e tudo mais, e também se envolverem no jogo da NFL, no jogo de futebol americano que eles tanto amam. Mas e você, acha legal a liga abrir esse voluntariado pra dar oportunidade pro pessoal, ou a NFL deveria tratar como um trabalho mesmo e pagar todo mundo que se candidata? Chegamos no fim de mais um Big Play e eu quero saber de você de casa, quem que você colocaria no meu tier list de quarterback, tá? E quem que você mudaria também de prateleira, fechado? E ó, você que acompanhou até aqui, não esquece de dar o joinha pra poder ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, mais amantes de futebol americano. Se inscreve no canal do Endzone Brasil e ativa o sininho pra saber sempre quando sair vídeo novo, fechado? E, obviamente, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que também curte NFL. Te vejo na próxima, fechou? Tchau, tchau!